Continua movimentando nossa reportagem, né, Ivan? É isso, de volta para Brasília agora, porque tem uma reunião muito importante hoje. A Natália Pazzi está acompanhando, vai trazer mais informações, porque depois de tudo isso que aconteceu em relação ao dia 8 de janeiro, né, muito se falou aí da relação do governo com as Forças Armadas, a participação e o papel do ministro da Defesa, José Múcio. Como é que tá o clima, né? Não sei, mas tem uma reunião do presidente Lula com os representantes das Forças Armadas, né, Natália Pazzi? Será que sabemos em relação a isso, ao clima, a relação? O que a gente pode esperar desse encontro? Boa tarde. Oi, Ivan. Boa tarde para você, Débora. Ótima sexta-feira para quem nos acompanha. A reunião é essa que acontece aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os três comandantes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e também aí do Exército. O que acontece nesse momento? A reunião começou por volta das 10h40 da manhã e a última informação que a gente teve, justamente meio-dia em ponto, é de que essa reunião ainda não acabou e não tem ainda uma previsão de término para essa reunião. A gente sabe também que quem está participando desse encontro é o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e tem uma expectativa também, sem confirmação ainda, da participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Reunião essa totalmente fechada. Dessa vez a imprensa não teve acesso nem para aquela fala inicial de Lula, como vem acontecendo nos últimos dias, porque é uma reunião numa tentativa de reaproximação do chefe do executivo, do presidente Lula, com a ala militar. Esse é o segundo encontro entre essas pessoas, entre o presidente Lula, o ministro da Defesa e as Forças Armadas, desde o dia 8 de janeiro. O primeiro encontro após esses atos antidemocráticos aconteceu na segunda-feira, dia 9 de janeiro, também aqui no Palácio do Planalto, a portas fechadas. Só que depois disso, o presidente Lula começou num discurso com um tom mais duro, referente a uma crença dele de que militares teriam ajudado aí esses criminosos, esses vândalos, a inclusive entrarem aqui no Palácio do Planalto quando tivemos a depredação dos três poderes aqui em Brasília no último dia 8 de janeiro. E diante dessas falas, dessas reclamações, do tom mais alto utilizado, mais duro utilizado pelo presidente Lula, se criou essa tensão entre as Forças Armadas e a presidência da República. Nos últimos dias, muitas reuniões aconteceram, reuniões, almoços que foram organizados pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com os comandantes das Forças Armadas e também a participação de ministros, como, por exemplo, o Rui Costa e também Flávio Dino. Por que foi convidado Josué Gomes, presidente da Fiesp, para essa reunião? Lula vem dizendo que ele tem um projeto para acabar ali tornando mais prático, trazendo uma modernização para as Forças Armadas, principalmente para o Exército, que iria facilitar, inclusive, a obtenção de patentes por parte do governo federal. Tem essa intenção, então, de industrialização, de modernização das Forças Armadas, principalmente com foco no Exército. Lula já tinha adiantado que convidaria Josué Gomes para essa reunião e ele está, de fato, presente. Lembrando, importante também, que essa reunião está servindo para tentar diminuir essa tensão, mas a gente não sabe, de fato, qual que é o clima neste momento. Lula, ele falou em café da manhã com jornalistas sobre essa questão de militares terem participado. Diversos militares nos últimos dias foram dispensados, inclusive que faziam parte do Gabinete de Segurança Institucional, tanto aqui do Palácio do Planalto, quanto também do Palácio da Alvorada. Então, reunião que segue acontecendo. Por enquanto, não tem previsão de fala de ninguém, todos entraram e devem sair pela garagem aqui do Palácio do Planalto. Sexta-feira, né, Natália? Geralmente é um dia tranquilo para quem cobre política, mas quem cobre a política jamais pode falar e verbalizar essa frase, porque, né, tudo pode acontecer. Mas ainda em relação a isso aí, a Natália está trazendo o que envolve essa reunião. A gente tem muitos movimentos aí, Natália, em Brasília, que tem de alguma forma, alguma implicação nessa relação e nesse relacionamento, né, das Forças Armadas com a presidência da República, né? A gente tem, por exemplo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma CPI aberta para investigar os atos terroristas. A gente tem uma movimentação no Senado também em relação a uma CPI dos atos antidemocráticos. O líder do PT é contra, né? O próprio presidente Lula disse que também não vê necessidade de uma CPI, né? Falou que a gente tem poder e material para poder investigar. E a gente tem falas de outras figuras, muitas até irrelevantes, mas que
acabam tendo alguma relevância, como o ex-ministro do GSI, o Sérgio Etchegoyen, né? E aí o pessoal vai colocando mais lenha na fogueira. Então, às vezes tem muito disso, né, Natália? Muito burburinho, uma fala aqui, uma aspa ali, e no meio disso tudo, as pessoas tentando alguma espécie de paz democrática para poder seguir a vida, né? Mas nem sempre os fatos que estão alheios aí, nesse caso, a esse encontro, a essa reunião, permitem que tenhamos, por exemplo, uma sexta-feira de muita paz. Mas até aqui está sendo uma sexta-feira tranquila, né? Não precisa verbalizar a frase para não atrair também problemas, né? Sexta-feira em Brasília é tranquilo, mas calma lá. Pois é, Ivan, e de tanto que você falou que a gente não pode falar que uma sexta-feira é tranquila, capaz a gente ter ainda alguns desdobramentos relacionados tanto à operação da Polícia Federal, que o Rafael Procópio trouxe informações mais cedo, quanto também dessa reunião, né? É uma reunião importante de Lula com a Aeronáutica, a Marinha e também o Exército, mas muito vem se falando sobre essa relação das Forças Armadas com o presidente da República. O presidente Lula que fez de fato, diversas críticas, essas críticas referentes principalmente aos atos do dia 8 de janeiro, mas na mesma linha em que ele bate, que ele critica, fala aí sobre essa questão de militares que possam estar envolvidos nessa possível conivência, ele também dá um passo para trás e diz que ele defende a democracia e também a conversa, o diálogo com as Forças Armadas da mesma maneira que ele teve nos 2 primeiros mandatos dele. Inclusive, uma informação que a gente tem é que o tom de Lula nessa reunião hoje é inclusive uma tentativa de pedir a ajuda aí dos comandantes das 3 forças para evitar essa polarização nos quartéis, mas na mesma moeda, ali na mesma linha em que vai cobrar que não aconteça essa polarização nos quartéis, nas Forças Armadas, mas também cobrar ali de fato a punição, a responsabilização desses militares que tenham de fato participado desses atos, que tenham participado do quartel, do acampamento que ficou ali em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. A gente tem confirmação de que pelo menos 8 militares do Gabinete de Segurança Institucional tiveram uma participação também nesses acampamentos. Então, Lula cobra essa responsabilização, cobra essa punição, mas também cobra ali essa democracia e esse diálogo com as Forças Armadas. Então, é uma reunião, de fato, para colocar panos quentes, para buscar uma reconciliação, para buscar ali essa diminuição dos atritos, claro, com toda essa movimentação por parte de José Múcio Monteiro, que vale ressaltar que, apesar de Lula ter dito que os ministros que cometessem erros seriam convidados gentilmente a se retirarem do governo, ele também deu um passo para trás quando questionado sobre a manutenção de Múcio no governo e disse que ele não poderia tirar qualquer ministro, todos os ministros que cometessem erros, porque seria a maior reforma ministerial já feita em um governo. Então, seguimos de olho para ver se de fato essa reunião vai ser nesse tom de reconciliação ou se teremos ainda novos atritos pela frente. Quanto mais ministros, maior reforma, né, Débora Alfano? Bom, que seja uma sexta-feira de paz institucional e de paz também no WhatsApp da Natália Pazzi até o final do dia. Hoje, mais cedo, quando a operação foi deflagrada, a Natália estava no ar, trazendo informações sobre outros assuntos e, de repente, pipocou lá a operação, plantão no meio da entrada e assim vai, né? O WhatsApp da Natália Pazzi só vai bombar agora com a programação do fim de semana. Aí é bom. Valeu. Natália.